Olá pessoas, hoje eu venho com o objetivo aqui de ensinar você a criar sua própria tática no FM22. Então vamos lá, sem enrolação, quero mostrar para vocês como funciona as táticas, como você pode ficar independente para criar sua própria tática e mesmo assim ter um sucesso na temporada. Eu coloquei para cair no aleatório aqui, eu acabei caindo com o Sheffield United. Eu não conheço muito o plantel, então vai ser interessante. Porque muitas das vezes você vai cair nesse tipo de problema. Se você gosta de jogar em ligas pequenas. Ou funciona também para times grandes, enfim. Antes de começar a falar sobre as táticas, tem uma coisa que eu acho muito importante, que é uns passos fundamentais para você conhecer seu time, pois só então você vai poder criar a sua tática. Vou dividir em 3 fases, mas a primeira é você entrar no seu plantel. Aqui eu tô usando a skin da OPZ Elite, que é a minha preferida do FM, desde sempre. Mas você pode usar a que você quiser, isso não vai fazer tanta diferença. A primeira coisa que é importante é você conhecer o seu plantel. E de forma mais genérica possível, mas que é muito importante no começo, já que você não conhece ninguém, é você fazer o seguinte. Você vem em jogadores e você seleciona relatórios. Que nos relatórios eu vou ter as estrelas, que na verdade não são uma coisa muito importante no jogo, porque essa estrela ela flutua muito da fase do jogador. E também ela não é uma verdade absoluta como quase nada no FM. Porque essas estrelas são parte de um relatório que algum membro da sua equipe técnica está te passando. E nem sempre ele vai estar certo. Mas é um bom começo, é uma boa base para você começar a criar sua tática. Então primeiro você clica em capacidade para você organizar melhor. Que eu vejo que o meu membro da equipe técnica está falando que esse goleiro é o melhor do time. Eu vou dar uma olhada nele. Ele tá por empréstimo. Aqui eu já começo a desenhar o esboço da minha tática, mas assim, ele é um goleiro, então ele não vai ditar tanta coisa. Mas, por exemplo, ele tem um número padrão de pontapé. Jogo de mãos é o que mais destaca nele no quesito de saída de bola. Então já é uma dica pra mim de tentar jogar fazendo com que a bola circule com menos intensidade do goleiro, pedindo para ele estender as bolas, provavelmente pros zagueiros, pros laterais. Isso vai depender muito dos laterais e dos zagueiros que eu tenho no time, se eles sabem sair com a bola. Mas beleza. É importante você fazer pelo menos até esses daqui, ó. 3 estrelas e meia. São jogadores um pouco mais diferenciados do seu time. Então você vai preferencialmente dar uma olhada em todos, dar uma olhada nos atributos. O segundo mais importante do meu time, com melhores qualidades segundo o assistente, é esse médio centro aqui. Ele tem a função de médio recuperador de bolas, que é uma função muito boa. Ele consegue jogar um pouco mais atrás, mas como ele é um jogador considerado forte no meu time, é ideal que eu faço ele jogar na melhor posição possível dele. Vou conseguir fazer com que ele jogue melhor. Se eu boto, por exemplo, ele para jogar aqui de médio esquerdo, é uma posição que ele não é muito adequado. Ele até consegue, mas não é o ideal. É um jogador interessante para essa liga, né? Tem uma qualidade técnica razoavelmente boa, sabe fintar. Ele é bem equilibrado técnica, tem os mentais equilibrados também. É um jogador bem equilibrado. Então agora vamos partir para desenhar a nossa tática. Eu vou clicar para criar do zero, porque justamente eu não quero depender dessas instruções dos meus assistentes. Aqui ele vai para eu escolher a formação, mas por enquanto eu não vou mexer nisso. Eu vou só confirmar que ele já me leva para essa tela, que vai ser importante para eu poder escalar meu time, escolher a formação e escolher a forma como meu time vai jogar. Uma coisa muito importante nessa fase
é você olhar aqui na competição, no caso a minha é o Skybet, você olhar a previsão da época. A previsão da época é o que a imprensa e o que o público geral acredita que o seu time vai terminar. Claro que não é uma verdade, é uma estimativa, mas é importante para você saber o que você vai brigar. No caso do Sheffield United, a previsão é que eu fique em segundo. Ou seja, é uma equipe para lutar pelo título da Skybet. Então é uma mentalidade que eu preciso colocar na minha equipe quando eu for criar as táticas, entende? Porque eu não vou ficar criando tática de ficar retrancando o jogo, por exemplo. Porque eu tenho qualidade para bater nesses times. Então eu preciso criar uma tática pensando nisso. Por último, mas não menos importante, nesse quesito de conhecer o plantel, é você vir aqui em plantel, relatório do assistente. Isso aqui é muito importante também. Dependendo da qualidade do seu assistente, ele vai dar umas boas dicas para você do que seria interessante aplicar. No caso aqui ele tá colocando essa tática porque foi a que eu deixei nas táticas aqui, mas não é o que a gente vai usar provavelmente. Que eu vejo os pontos fortes, eu vejo que a equipe tem bastante posicionamento. Isso é uma coisa boa. Significa que é um time que dá pra jogar com bastante rigidez tática, que ele vai responder bem. Compostura. É um time com jovens promessas. Também é um time que se destaca na finta, o que é interessante. Que eu posso fazer com que os jogadores joguem mais pra cima dos zagueiros, tentando fintar e criar espaço a partir disso. É uma equipe bem forte pro Skybet. Você pode ver que tem bastante ponto forte, mas ainda tá bem genérico sobre o que a gente vai usar. Mas eu vou vir em táticas agora. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no plantel, colocar relatórios, capacidade. Então vamos começar pelo goleiro. O goleiro não tem erro. Eu posso às vezes jogar com um goleiro líbero, que não é a função muito boa desse goleiro. Então eu vou deixar guarda-redes mesmo. Dando uma pequena olhada no nosso goleiro, ele tem um jogo de mãos até que interessante. Mas eu vou deixar por enquanto ele em off. O segundo é o John Fleck, que ele é um meio recuperador de bolas. Essa é uma posição importante. Eu vou colocar ele para jogar no meio campo. E por enquanto eu vou colocar ele para recuperar bolas. Ainda não decidi ainda se vou colocar ele para apoiar ou defender, porque isso vai mudar muito por conta dos outros jogadores. Eu preciso ver como a equipe funciona. Aqui já tem um pequeno problema no time. O terceiro melhor jogador é também um meio recuperador de bolas. Então você dá uma olhada aqui nele. Ele é um jogador, na minha opinião, um pouco inferior àquele outro jogador que estava na mesma função. Então eu vou usar ele com uma outra função. Mas eu vou escalar ele aqui de primeira também. Tá. Vamos ver o que ele consegue fazer bem e dar uma olhada nos atributos dele. Ele tem bom índice de trabalho, mas eu não quero que ele jogue de médio recuperador de bolas. Ele é um bom substituto para aquele outro jogador, mas ele também tem uma capacidade muito boa que seria um desperdício deixar ele no banco. Então eu vou optar por deixar ele na titularidade e fazer com que ele jogue numa função diferente. Uma coisa interessante é que ele consegue jogar muito bem de médio defensivo também, principalmente de apoiar, porque ele tem um passe e um primeiro toque. O primeiro toque é o domínio, tá? Como ele reage ao domínio da bola. Quanto maior o atributo, mais bem o jogador domina a bola. Trabalho de equipe também é um atributo muito importante para os médios centrais. Ele tem uma boa antecipação, o que é um pouco desperdício, porque jogando nessa posição vai ficar um pouco mais difícil dele chegar na área. Mas mesmo assim ele é um jogador muito bom, um jogador bem equilibrado. Então eu vou escalar ele como médio defensivo.
por que não como médio recuperador de bolas? Justamente pelo fato de que ele não vai funcionar como médio recuperador de bola, sendo que já tem um fazendo essa função. Em 99% dos casos, eu não vou querer um jogador que tenha a mesma função jogando junto, entendeu? Já tem um jogador com aquela função, eu não preciso de outro fazendo a mesma coisa. Com exceção dos laterais e dos zagueiros, claro. Mas os meio-campos e os jogadores da linha de frente, eu preciso com que eles ocupem funções diferentes, entendeu? Ele também daria um bom consultor de jogo, que é uma posição bem forte no FM, sempre foi. Que é esse regista aqui, né? Um consultor de jogo recuado. Eu vou considerar colocar ele como consultor de jogo recuado, função que ele já tá aqui. Mas o próximo já é um consultor de jogo avançado, que tem ótimos atributos mentais, com exceção de agressividade e bravura, que é uma pena, porque são atributos importantes para meios de campo. Mas ele tem uma imprevisibilidade muito alta pro nível da Skybet, e também tem uma visão de jogo muito boa. Ele é um melhor criador de jogo do que aquele outro jogador que a gente tava vendo. Ele tem técnica boa, o passe dele é bem alto até pro nível da Skybet. E visão de jogo, que é um atributo muito importante também, ele tem 16, que é um número alto, bem alto. Também tem atributos físicos ok. Então eu acredito que eu vou deixar ele agora para construir o jogo. Lembrando que assim, esse primeiro esboço que você faz na sua tática nunca é o que vai acabar ficando, porque é sempre importante você experimentar, você testar, você vir na sua central de dados, que agora não vai estar disponível porque eu não fiz jogos, mas esse analista aqui, ele vai te dar o feedback do que está funcionando e o que não está. E é importante você dar umas pequenas mexidas conforme a temporada vai avançando. Mas esse primeiro esboço vai determinar muita coisa do que vai ser sua temporada. Então, eu decidi que ele vai ser meu consultor de jogo. Mesmo sendo posições um pouco diferentes, funções um pouco diferentes, eu ainda não preciso de 2 consultores de jogo. Salvo pequenas exceções, raríssimas exceções, mas normalmente eu não vou precisar de 2 consultores de jogo. Então eu vou voltar aqui para ele como médio defensivo. Eu vou colocar ele apoiando. Por enquanto, nesse primeiro esboço, eu já estou enxergando que o meu time tem um bom potencial de meio de campo. Jogadores que têm um passe interessante, todos eles têm passe bom. Não são muito atléticos, nenhum muito atlético, todos com passes muito bons. Então já tá passando pela minha mente de tentar abordar uma tática com mais posse de bola. Talvez toque curto. Preciso continuar vendo aqui o resto da minha equipe para definir. Próximo jogador. Lembrando que eu tô vendo bem por cima, tá, gente? O certo é você ir com calma, conhecer os jogadores, porque essa é a magia do Football Manager. É você se adequar aos seus atletas. E nunca o contrário, porque um bom técnico é aquele que se adequa à equipe, né? E não com o que faz com que a equipe se adeque a ele. Porque, por exemplo, esse jogador, ele é rápido, sabe passar relativamente bem, desarma bem, mas eu não vou, por exemplo, botar ele pra jogar como um ala mais avançado aqui. Apesar do índice de trabalho dele ser muito bom, que o índice de trabalho é o atributo que faz com que o jogador permaneça na mesma constância do início ao fim do jogo. É aquele jogador que vai correr pra bola, que vai buscar jogo. O índice de trabalho é bem importante. Mas ele tem boas características defensivas. E ele não é um exímio ala ofensivo. Então eu preciso me adequar ao jogo dele e pedir pra ele jogar mais recuado, que é uma posição bem clássica no futebol também. Mas é um bom ala que a gente tem aqui. Ele é defensivo,
vai ser interessante pro decorrer do campeonato, pra assegurar que a gente não tome muitos gols, entende? E isso em qualquer equipe que você esteja vendo, é sempre importante você conhecer os seus jogadores. É assim que você cria sua tática. O próximo jogador é esse zagueiro aqui, o wide back aqui, né? Que é aquele defesa central que vai puxar jogo pros lados, né? É uma função boa quando você tem laterais jogando em campos mais ofensivos. Eu vou dar uma olhada no defesa com bola. É sempre importante você clicar. Essas são as funções que o jogador mais se adequa, certo? Sempre bom você clicar na função que você quer dar uma olhada. Aí vai marcar nos atributos o que vai ser importante para essa função. Claro que tudo é importante, mas cada posição claramente vai ter alguns atributos que são mais chave. Cabeceamento, por exemplo, é um atributo chave para o zagueiro, porque é ele que vai subir na área, no escanteio, para tentar botar a bola para dentro. Uma coisa importante é você ver a altura do zagueiro. Esse zagueiro tem 1,90, é um zagueiro alto, ele é alto. E com esse cabeceamento e impulsão, ele é aquele tipo de zagueiro que vai fazer gol na frente e vai garantir uma boa solidez defensiva, pelo menos no quesito de bola aérea, né? Quanto à aceleração e agilidade, ele não tá mal, mas eu particularmente gosto de zagueiros rápidos, porque possibilita você jogar com as linhas mais adiantadas e o zagueiro consegue voltar para marcar bem rápido, caso precise, caso numa situação de contra-ataque. No caso, esse zagueiro aqui, eu achei ele bem interessante. Tem atributos muito bons. Ele tem bravura alta, isso aqui é bem importante, que quanto maior a bravura, maior a probabilidade da engine fazer com que o jogador jogue trancado em cima dos atacantes adversários. Ele é aquele zagueiro que vai partir pra cima dos adversários, que vai tentar dar um tackle cedo, que não vai ter medo de disputa de bola. Então, eu vou escalar ele aqui. Eu vou escalar ele como defesa com bola. Por enquanto, defender. Depois eu vou comentar um pouco sobre essas funções aqui, de bloqueador e cobrir. Mas por enquanto, defender que é a padrão. Por que defesa com bola? Ele tem um passe relativamente bom. Não é tão bom, tá? Mas como eu tô jogando, por enquanto, com essa filosofia de posse de bola, porque eu tenho meio-campos que conseguem fazer bem isso, eu vou dar o apoio com o meu zagueiro pra ele também sair jogando. O defesa com bola é aquele zagueiro que não vai ter medo da bola, que não vai ficar fazendo balão. O defesa com bola não vai ter medo de tentar criar jogadas quando achar oportunidade. Eu acho uma função muito boa, apesar de ser um pouco mais ofensiva do que um zagueiro comum, que é o defesa central. Mas como minha equipe tá lutando em cima, na previsão, e tem qualidade técnica, eu acho que não tem problema de começar jogando com ele de defesa com bola. Eu acho uma boa função. Pro próximo aqui, mais um zagueiro. Outro zagueiro com bastante bravura. Isso é ótimo. A dupla de zaga do chefe aqui no FM é uma dupla sólida. Vai garantir uma solidez defensiva. Principalmente esses três. Eu quero ver o próximo lateral. Mas já garante uma boa solidez defensiva por conta dos atributos dos jogadores. O único problema que eu já vi de cara aqui desse jogador é que ele tem uma agilidade muito baixa e não tem muita aceleração. Isso é um pouco chateante, porque, como eu disse, se você deseja jogar ofensivo, é importante que você tenha zagueiros rápidos, ou que pelo menos tenha um bom posicionamento. No caso, ele tá compensando um pouco porque o posicionamento dele é muito bom para esse nível de jogo. Ele tem 14 de posicionamento. Então, apesar de não ser tão rápido, ele vai garantir que ele esteja bem posicionado nas situações de contra-ataque. Ele também é um bom zagueiro cabeceador. Ele é um pouco mais baixo. Não sabe sair muito bem com a bola. Você vê que ele tem uma técnica baixa. Não é um jogador muito técnico, que é um atributo importante para defesa com bola.
Também não tem um domínio muito bom. E seu passe não é fenomenal. É regular. Então, com esse zagueiro, de princípio eu vou deixar essa função mesmo, defesa central, defender. A função dele vai fazer com que ele fique menos tempo com a bola nos pés. Diferente do O'Connell, que vai tentar fazer essa ligação da linha de trás com a linha central. Esse jogador vai jogar mais na função clássica de zagueiro. Continuando aqui, vamos dar uma olhada nele. Ok, esse jogador é interessante, apesar da idade. Mas ele joga em várias posições que serão interessantes ser utilizadas. Mas o jogador mais se adapta jogando na função de zagueiro, né? E também tem ótimos atributos mentais. O único número baixo dele é a imprevisibilidade, que não é lá a melhor característica de um zagueiro, convenhamos. Mas ele é líder, tem um índice de trabalho muito alto, sabe jogar sem bola, tem trabalho de equipe. O mesmo caso do outro zagueiro, não tem um bom passe, não tem um domínio muito bom e também não é técnico. Ele tem 1,80 de altura, não é o melhor cabeceador do time, mas também muita bravura. Uma coisa que eu já tô percebendo nesse time é que uma característica importante de jogar com esse tipo de jogadores, com bravura muito alta na defesa, é você pedir com que os caras pressionem, porque eles têm essas características, né? Mas isso eu vou deixar pra depois, porque daí é a parte dos conselhos táticos aqui que você dá pro jogador, né? Ainda não chegamos nessa parte. Então, uma coisa que eu tô pensando aqui é colocar esse jogador como zagueiro e jogar com 3 zagueiros. É uma formação diferente do que a galera costuma fazer no FM, mas eu acho que vai funcionar muito bem nessa equipe. E aí, por conta disso, eu tinha falado mais cedo que não é uma boa posição para ele jogar aqui, mas por conta dessa linha de zagueiro, eu preciso fazer com que ele jogue mais avançado. Por quê? Porque eu preciso de alguém ocupando esse espaço no campo. E eu vou precisar de alguém jogando espelhado aqui no outro lado. Já tô percebendo que nessa formação desse time, a gente vai jogar sem pontas. O que tá tudo bem. Tem bastante equipes atuais que jogam sem pontas. E vai acabar que os laterais vão ter que fazer um pouco essa função. Apesar desse jogador não ser um exímio lateral de frente, lateral ofensivo. Mas dada a qualidade da liga, eu acho que ele vai cumprir um papel decente. E vai garantir uma solidez defensiva. Pelo esboço desse time por enquanto, um dos problemas está sendo, já de cara, encontrar alguém para fazer gols. Então isso é uma coisa para anotar, fazer uma anotação mental, né? A gente tem uma solidez defensiva, tem uma posse de bola, mas por enquanto ainda não chegamos a ver nenhum centroavante, nenhum jogador de frente. Porque além da solidez defensiva, uma equipe disputando o título da Skybet precisa ter um jogador que se garanta com a finalização, né? E por enquanto nenhum deles se garante, né? Por exemplo, esse jogador que estava sendo nosso consultor de jogo avançado, poderia considerar ele como um jogador mais ofensivo aqui, por exemplo. Mas eu vou continuar dando uma olhada antes de tomar essa decisão, que eu acho que é o correto a se fazer. Mais um meia central. Esse é um jogador também muito equilibrado. Mentais equilibrados. Técnicos bons. Não é muito bom de cabeceio, mas ele tem um passe, técnica e visão de jogo muito alta. Também funcionaria como consultor de jogo, mas ele é um pouco inferior àquele outro jogador que a gente estava vendo.
Dado essas circunstâncias, eu acho que eu vou colocar esse cara pra jogar mais ofensivo. E botar esse cara aqui. Aqui a gente tá fazendo losango, né? Que é um tipo de formação que prioriza bastante a posse de bola. Porque dependendo da função que eu atribuí ele aqui, apoiar ou atacar, ele vai ficar recuado no caso de apoiar. Então ele vai fazer isso daqui, muitas vezes no jogo ele vai voltar para essa formação. E se eu coloco atacar, ele vai construir o jogo, vai tentar encontrar espaços nas laterais e no centro, mas também vai colocar o seu corpo mais para frente, né? Ele vai jogar mais avançado, vai tentar encontrar jogadas na beira da área. Por enquanto eu vou deixar apoiando e continuar vendo aqui. É um trabalho bem lento, tá, gente? O Futebol Manager não é um jogo rápido, é um jogo de calma, um jogo de estratégia, e você precisa estar sempre ligado, como eu tinha dito antes, para você poder sempre adaptar a sua tática. Pro próximo jogador temos esse atacante, o atacante que a gente tava precisando, mas ele não é esse cara. Ele não é o mais rápido. Tem um equilíbrio e uma força até que interessante. Os físicos bem equilibrados, mas é interessante você ter jogadores na frente que tenham aceleração, principalmente no estilo de jogo de hoje em dia, que naturalmente exige mais intensidade. Isso se traduz aqui no FM também. É sempre bom você ver o que os seus jogadores podem te oferecer e não fazer com que eles ofereçam o que eles não têm. Os técnicos desse jogador são bem baixos. Não consegue criar jogada. Eu acho uma posição horrível pra ele essa. Não sabe cruzar. Ele não sabe cabecear. Ele não é tão alto assim. Não tem uma impulsão boa. Mas os mentais deles não são tão ruins. Apesar de que a agressividade 6 é péssimo, tá? Aqui diz que ele não precisa porque tá avançado recuado, né? Mas eu vou colocar ponta de lança, por exemplo. A agressividade é uma característica importante, é um mental importante para essa posição. Apesar de não estar marcado aqui. Porque a agressividade vai fazer com que o jogador seja menos cauteloso na hora de combater com o adversário. E é bom esse tipo de jogador na frente. Mas como ele não é, paciência. Tem um índice de trabalho bom e sabe jogar sem a bola. Como a gente tinha previsto anteriormente, um dos problemas dessa equipe é a finalização, é um jogador para finalizar as jogadas. Esse cara não é o cara. Eu acharia interessante nesse save, por exemplo, ou vender, que ele já tá numa idade avançada, não vai render por muito tempo, ou usar ele como aquele jogador de reserva. Mas eu vou escalar ele aqui porque ele é o melhor que a gente tem por enquanto. Quanto à posição, eu não vou deixar nada por enquanto, porque eu ainda quero ver quem vai ser o jogador que vai ocupar essa posição. Aqui a gente tem outro ponta de lança, outro atacante para ver. A capacidade dele é menor do que a desse, segundo o assistente, mas eu não sei não. Eu vou dar uma olhada. Ó, já de cara, eu gostei bem mais desse jogador. Por quê? Primeiro, ele é mais novo. Ele tem um potencial, coisa que aquele jogador não tem, porque ele já passou do auge dele. Ele não joga com o pé esquerdo. Eu não cheguei a ver se ele joga. Tá, isso é uma característica legal desse jogador. Ele joga com os dois pés, que é uma coisa importante para jogadores de frente, porque ele vai conseguir finalizar jogadas em vários cantos do campo,
Do campo não, desculpe, da área. Ele vai conseguir finalizar uma jogada que ele recebe aqui. Porque como ele tá sendo atacante isolado, é natural que ele faça essa movimentação vertical pelo campo. Aqui quem tá ocupando o espaço desse meio aqui tá sendo esse construtor de jogo. Mas quem vai ocupar o espaço desse último terço vai ser o nosso atacante. Talvez um pouco os laterais que vão subir, dependendo da função que a gente colocar. Mas o atacante vai ser uma peça fundamental nessa equipe. E vai precisar ser um atacante que tenha bons físicos para conseguir aguentar o tranco, índice de trabalho, velocidade e um dos mais importantes, a finalização. Se você vê esse outro jogador, você percebe que ele já tem uma finalização melhor, é uma qualidade interessante, tem um número interessante para o Skybet, sabe fintar regularmente, já tem um cabeceio maior, é um pouquinho maior, mas tem uma impulsão bem ruinzinha. No demais, eu achei um jogador bem mais interessante, apesar de ser taxado como pior, né, pelas estrelas, pelos relatórios assistentes. Mas é o que eu tinha dito pra você. Essa é a importância de você ver, de conhecer o seu plantel. Porque eu, por exemplo, não considero ele um jogador inferior àquele outro atacante. Com exceção dos pés, ele não tem nada que ele perde feio pro outro não. Inclusive ele é bem melhor. Mas já tô vendo aqui nos contras uns problemas dele também. Consistência. Ele não é um jogador consistente. Isso é um problema para equipes que estão lutando lá em cima. Porque os times que estão lutando lá em cima querem manter a regularidade, né? Vencer os jogos, sempre tá criando oportunidades, sempre tá finalizando quando puder. E esse cara vai ter um certo problema de consistência. Mas isso não é assunto para esse vídeo, então eu vou deixar de lado isso. Mas dá para corrigir isso, tá? Mas ele vai ser meu atacante. Eu gostei bem mais dele. Esse cara vai ser nosso reserva. Chegando aqui no último jogador do nosso time, que por coincidência, pela nossa sorte, ele é um ala. Isso é interessante, ele joga avançado também. Isso é muito bom. Bem equilibrado, tem bastante resistência. Ele é defensivo como o outro, como o nosso outro lateral, que também tem essa função defensiva, desculpa. Só que isso gera um pequeno problema pra gente, né? Quem vai ocupar esse lugar do campo? A gente tá jogando sem ponta. E jogar só com intensidade no meio vai tornar a gente uma equipe muito previsível. Isso é uma coisa que o FM pune. Se você faz uma equipe muito previsível, com as mesmas jogadas, dificilmente você vai manter uma consistência até o final do campeonato. Esse cara é um dos melhores do nosso time, tá? Mentais muito bons, com exceções de alguns números. Mas enfim, o problema tá sendo mesmo no momento esse de ocupar o último terço das laterais do campo. Mas a gente vai ver o que a gente faz. Ok, time escalado. Eu não vou gastar tempo com a reserva agora. O certo é eu continuar vendo, tá? Um por um. Eu sei que é um trabalho chato, mas faz parte do seu trabalho como técnico do clube. Então agora eu vou atribuir funções, tá? Começando aqui de trás, eu vou manter o meu goleiro como guarda-redes defender, tá? Eu não vou jogar de líbero, porque eu acho que não tem necessidade. A gente tem 3 jogadores ocupando a zaga. Como o O'Connell vai ser o nosso defesa com bola, eu vou colocar ele no centro. Por quê? Deixa eu corrigir aqui. Por quê? Porque assim ele vai ter opções de jogadas, né? Ele vai poder abrir pelas laterais com os nossos alas.
Ele vai poder conectar com o volante. Ele vai poder fazer esse passe mais enfiado, dependendo das instruções que a gente colocar. Talvez até ligar com o nosso consultor de jogo. Então, ele jogando no central eu acho bem mais interessante, tá? Quanto a funções dos outros dois, eu vou deixar a defesa central defender, que essa é a mais padrão, tá? Eu podia colocar eficiente, só que o problema do eficiente é que é o seguinte, o eficiente, defesa central eficiente, é aquele cara que vai limpar a bola, é aquele zagueirão caneludo, sabe? Ele vai ver a bola, ele vai rifar. Você tá pedindo pra ele fazer isso. Esse é o cargo dessa função. Ele vai pegar a bola, se tiver alguma situação mínima de perigo, ele vai rifar a bola. Só que pra uma equipe que tá lutando lá em cima, eu não quero ficar jogando balão. Eu quero trabalhar a bola de forma a ditar o ritmo de jogo, entende? Porque eu tô nessa posição. Se eu tivesse lutando pra não ser rebaixado, por exemplo, seria até interessante essa função. Porque provavelmente eu não teria jogadores de defesa pra jogar com bola. Que quanto menor a divisão, menos esse tipo de jogador a gente tem. Mas então eu vou deixar a defesa central defender. Ainda não vou colocar bloqueador ou cobrir, porque eu acho que isso é uma coisa que você percebe no jogo. Se você estiver tomando muito passe da morte, ou seja, aquele tipo de passe que o jogador vai estar nessa posição, vai estar um pouquinho após o meio de campo e vai lançar na costa do seu zagueiro, aí é interessante você colocar para cobrir se você estiver tomando muito tipo de gol assim. Mas como padrão eu vou deixar defender, tá? Agora, passando aqui para nossa segunda linha dos dois laterais e do nosso médio defensivo, a gente vai pensar junto qual é a função ideal para esses alas. Como eu tinha dito, o maior problema da equipe até agora é de ocupar esse terço do campo. Então eu vou fazer o seguinte, eles estão jogando de ala. Quando você coloca no automático, você vai dar pro jogador a liberdade de dizer se ele vai subir ou não. Eu acho que nessa situação é o ideal, tá? Eu acho que nessa situação é o ideal. Porque eu ainda não sei como vai funcionar o nosso ataque. Isso é só você ver nos jogos. Eu presumo, com essa formação, que as nossas jogadas vão ser muito centralizadas. Porque esses jogadores não são muito ofensivos, você entende? Eles não são aqueles laterais ultra ofensivos, ultra velozes. Apesar de que esse jogador tem uns atributos ofensivos um pouquinho superiores ao outro. Ele já tem um cruzamento um pouquinho mais legal. Ok de finta. Mas ele se posiciona melhor. Tô achando que essa equipe tá ficando boa. Dependendo do que acontecer, eu posso mudar a estratégia. Eu posso botar eles pra atacar. Isso aqui seria bem ofensivo, tá? Eu botando os dois pra atacar, eu vou fazer com que eles disparem assim, sempre que possível, pro último terço. Então vai estar a bola aqui no nosso meio de campo, com o médio recuperador de bolas aqui, ou o nosso MC. Quando eles estiverem com a bola em posse, esses jogadores vão fazer isso aqui, ó. E não sei se eu quero isso. Depende muito de como vai estar o nosso time. Se nosso time tá com problema de gols, talvez seja uma boa ideia. Agora, se a gente tiver com uma defesa meio frágil, o que eu acho difícil, porque a gente tá jogando com 3 zagueiros, um médio defensivo, que tem qualidade, tá? Esses jogadores são de qualidade pra esse nível. Eu acho que não teria problema jogar com eles atacando. Mas eu vou começar automático. O Fleck, que é um dos nossos melhores jogadores, já decidimos, né? Ele vai ser nosso médio recuperador de bolas. Agora o Norwood. Vamos ver uma função interessante para ele. Aqui ele diz carrilheiro, né? Que é uma das posições que ele consegue mais proficiência para jogar.
O problema de colocar um carrileiro é que aí a nossa equipe vai ficar muito defensiva. Porque a gente já tem um médio defensivo e 3 zagueiros, um médio recuperador de bolas que costuma jogar um pouco mais atrás quando tá sem bola. Então aqui eu preciso de um jogador um pouco mais ofensivo, tá? Porque senão não vai ter ninguém pra ligar pro campo ofensivo aqui, pro nosso construtor de jogo, porque ele precisa receber a bola. Ele não vai ficar voltando toda hora pra receber. Então, eu acho que o certo... Vamos ver como ele se porta com o médio defensivo atacar. Aqui a gente vê os atributos chaves da função. Eu acho que seria interessante. Ele é bem equilibrado, como a gente tinha visto antigamente. Parece o Matt Bellamy. Mas o mais importante é que eu acho que ele consegue fazer muitas funções diferentes no meio de campo. Ele não vai ser um exímio médio centro atacar, mas ele vai fazer o básico. E o médio centro é uma posição boa para esse cara. Porque o médio centro é aquele médio que faz bastante coisa, sabe? O médio centro, ele não é uma função muito específica como a do médio área a área, por exemplo, ou do consultor de jogo. O médio centro, ele acaba fazendo o papel daquele meio campo clássico, sabe? Ele volta quando precisa, mas nesse caso eu vou pedir pra ele atacar. Porque eu preciso de jogadores que subam. A nossa formação tá muito defensiva, o que é bom, mas eu preciso colocar esse meio de campo pra subir. Chegando aqui no nosso consultor de jogo, a gente já decidiu, ele vai ser consultor de jogo avançado. Eu acho que eu vou colocar ele pra atacar também. Porque eu acho que o meu time tem capacidade de jogar mais ofensivo. Ele finta bem. O problema maior é que ele não sabe finalizar. Ele não tem uma finalização muito boa. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai ser uma função interessante pra ele. Pelo menos pra testar. Porque apesar de ele não finalizar muito bem, ele se antecipa legal. Ele é ágil com a bola. Ele não é um jogador lento. Então ele vai encontrar bastante oportunidade pra finalizar. A maioria não vai sair tão bem quanto poderia. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa desse jogador subindo. Jogando mais pra cima dos adversários. E por último, o nosso atacante. A função dele melhor é ponta de lança, que é a função padrão do centroavante no FM, né? Porque o ponta de lança é aquela posição da barca, né? É o cara que vai jogar entuchado nos zagueiros. Raramente vai voltar, mas dá pra gente pedir pra ele também ocupar esses espaços aqui, né? É uma boa. Eu já vou fazer isso já pra não esquecer, ó. Nas instruções, eu vou vir no personalizado. Eu vou botar ele pra deambular da posição. Isso aqui faz com que o jogador ele não fique muito preso taticamente nessa posição, né? Então ele vai liberar um pouquinho mais pros lados. E ele tem uma finta boa, ele é rápido, ele vai conseguir fazer isso com qualidade, apesar dos seus cruzamentos serem baixos. Eu ainda tenho mais algumas coisas pra mexer. Eu vou mostrar pra vocês também as instruções. Então vamos lá. Com posse de bola. Isso aqui vai dizer como sua equipe vai se comportar, né? Quando ela tiver a bola em pés. Largura atacante. Isso aqui vai abrir ou fechar os jogadores, né? Jogarem mais abertos ou mais fechados. Nesse caso, se a gente joga mais fechado, a gente vai ainda mais forçar essa bola centralizada, tá? Mas como ponto positivo, os jogadores vão ficar bem perto uns dos outros, o que vai ajudar no passe. Isso aqui é uma escolha boa para caso você esteja jogando futebol de posse, que é uma das minhas intenções.
Só que como a gente já tá bem fechado pelas funções e pela disposição tática, eu vou jogar normal, tá? Nem aberto, porque aberto a gente vai ter dificuldade de conectar os passes. E nem fechado, eu vou jogar normal. Agora, passar para o espaço. Isso aqui é interessante, tá? Eu acho que eu não vou ativar isso agora, por conta da gente estar jogando com uma formação mais de controle de bola. Não que não seja boa para esse tipo de mentalidade, mas o passar para o espaço vai fazer com que os jogadores percam mais bola, tá? Apesar de criar mais situações ofensivas. É bom ter em mente que talvez a gente tenha que ativar isso daqui, nesse caso, nesse save. Eu vou pedir para jogar a partida defesa, que a gente tem uma defesa com bola, a gente tem uma defesa que sabe jogar com bola. Agora, nesse focar o jogo, eu não vou mexer, tá? Eu não acho tão interessante você mexer nisso. A não ser que sua equipe esteja com problema mesmo em alguma das áreas do campo. Porque se eu peço pra minha equipe jogar no meio, vai cair naquele problema da previsibilidade. O meu zagueiro vai ter essas duas opções aqui, só que ele quase nunca vai jogar pra elas. Porque eu tô pedindo pra ele focar o jogo pelo meio. Então ele vai intensificar esse jogo central que já tá intensificado pela nossa tática. Então eu acho que não tem porquê. Também não veria sentido em pedir pra focar o jogo pela direita ou pela esquerda. Porque daí a gente ia cair em dois jogadores que estão jogando nessa função de explorar esses espaços. O que ia resultar em muita perda de bola, tá? E sobre sobrepor, isso eu acho interessante de ativar, tá? Porque o que é a sobreposição? É sobreposição externa, no caso, tá? Essa interna aqui pode ignorar. Isso aqui é um lixo. Salvo raríssimas exceções, isso daqui quase nunca dá certo no FM, tá? Mas quando a gente sobrepõe, a gente pede para que os jogadores tenham calma aqui nesse meio aqui e esperem os nossos laterais subir. Porque se eu não marco isso daqui, o que vai acontecer? Os jogadores vão estar... Pensa que esse consultor de jogo vai recuar, vai tacar a bola, vai subir esse cara que eu mandei atacar. Ele vai ter uma jogada, que é esse cara subindo. Ou voltar para esse. Enquanto esses vão estar subindo. E se eu não colocar ele para sobrepor, a maioria das vezes ele vai tentar conectar esse passe. Agora, se eu sobreponho, o que acontece? Ele vai ser um pouco mais paciente. Ele vai fazer tabelinha. Ele vai segurar a bola. E ele é um jogador de qualidade, esse consultor de jogo nosso, tá? Eu confio nessa capacidade dele. Sobrepondo, ele vai esperar os laterais passarem. Quando ele achar que deve. E ele vai tentar conectar esses passes nesses extremos que estão sendo frágeis no nosso campo. Você entende? Então eu acho que é uma boa adição tática se colocar. Caráter dos passes, eu vou colocar curto, que é o mais sensato a se fazer numa formação de posse de bola. Podia colocar normal também, que é uma boa, porque aí o normal os jogadores vão jogar tanto curto, quanto vão tentar conectar esses passes mais diretos, por exemplo, desse médio defensivo nosso com o nosso consultor ou até com o nosso atacante. Mas eu vou deixar mais curtos porque eu quero que circulem bem a bola e subam junto pro campo de ataque. O ritmo, para você selecionar essa instrução, você tem que ter em mente na capacidade física dos seus jogadores. Pela olhada que eu dei, é regular. Eu vou colocar eles para jogar com ritmo mais elevado, principalmente por conta da capacidade técnica do nosso time. Física e técnica do nosso time. Física nem tanto, mas como eu sei que nossa equipe vai brigar lá em cima, eu acho que o ritmo elevado vai fazer com que os jogadores ainda intensifiquem esses passes curtos, tá? Perder tempo nunca. Cruzamentos. Isso aqui é legal deixar variado,
Mas é sempre bom você ver o seu atacante, se ele consegue cabecear bem. Às vezes ele é um péssimo cabeceador. 8, 7 de cabeceamento, por exemplo, você tem que colocar cruzamento rasteiro. Não adianta. Mas eu vou deixar variado. Levar a bola até a área é uma boa instrução para essa equipe, visto que a gente está jogando passe de bola. Eles não vão afobar. Eles vão rematar só quando eles verem que os espaços estão bons para arrematar. Eles não vão ficar ansiosos para isso. Aqui em finta, eu vou colocar enfrentar a defesa, tá? Isso aqui vai perder um pouco de posse de bola, mas os nossos atacantes, o pessoal que a gente colocou com a função de atacar, sabe fintar. E quem sabe fintar é uma boa opção para colocar essa instrução. Agora em transição, quando se perdeu a posse de bola, isso aqui eu não vou mexer, tá? Se eu coloco contra-pressão, que seria uma boa... Não, na verdade, desculpa. Eu vou colocar contra-pressão, tá? Agora que eu lembrei que a nossa equipe tem um índice de bravura bem alto. Se eu tenho bastante gente com bravura no nosso time, colocar eles pra fazer essa pressão nos adversários, quando perder a posse, é ressaltar essa qualidade deles. Porque eles têm a bravura pra retomar a bola. Eles vão ter esse objetivo, eles vão ter esse objetivo direto em mente de recuperar a bola, você entende? Então eu vou deixar assim. Agora, quando se ganhou a posse de bola, eu vou deixar manter a formação. Porque se eu coloco eles pra contra-atacar, eles vão ansiosos, assim, frenéticos pra área adversária. E eu quero que eles trabalhem a bola, porque a gente tá jogando com posse. Guarda-redes com bola, eu vou pedir pra distribuir rapidamente, porque a gente consegue controlar melhor o jogo, tá? E vou pedir pra ele distribuir pros nossos defesas e laterais. Na verdade eu vou tirar os laterais, porque a gente tá jogando com os alas, né, mais ofensivos. Eu vou pedir pra ele distribuir pros defesas. Estender pros defesas, porque eu vi que a melhor característica dele é com a mão. Então eu vou pedir pra ele jogar pros defesas centrais aqui. E a partir disso, vamos trabalhar a bola pra chegar na área adversária. Sem posse de bola, isso aqui é uma das coisas mais importantes da tática, tá? É bom ter em mente isso daqui pra você fazer a tática, pra você ver como você vai jogar. Como que eu penso nessas linhas? É o seguinte. Qual é o meu objetivo? Posse de bola, certo? Eu preciso jogar com a linha mais colada possível. Porque aí eu vou gerar opções curtas para os meus jogadores de passar a bola. A minha ideia é fazer com que os jogadores trabalhem rápido com a bola, passando um pro outro. Quase um tic-tac, né? Só que um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais objetivo. Então eu vou pedir para os meus zagueiros subirem um pouco as linhas, tá? Porque a gente tem essa qualidade ofensiva, a gente sabe voltar, eles têm posicionamento. E vou pedir pra minha linha de ataque ficar normal, pra encurtar esses espaços. Se eu estivesse jogando um contra-ataque, em uma formação de contra-ataque, por exemplo, isso aqui é uma boa abordagem, tá? Porque assim eu ligo passes diretos, ó. Isso é um bom esquema de contra-ataque. Não pela formação, mas pelas linhas. Mas no caso, eu quero que os jogadores joguem encurtados e um pouquinho mais deslocados para o campo ofensivo. Eu não vou pedir para usar defesa em linha. Isso daqui é aquela famosa linha burra, né? Que os jogadores dão uma avançadinha para tentar pegar os avançados fora de posição. Mas eu vou jogar com a defesa normal mesmo. Sem isso. Marcação apertada, tá? Isso aqui é necessário nessa equipe. Dada a bravura dos nossos jogadores, isso aqui é necessário. E vou pedir para eles fazerem mais pressão também. Eu não vou colocar isso porque vai contra o que eu tinha colocado antes de estender a bola para os zagueiros.
E também não vou colocar desarme agressivo, porque eu acho que a gente já tá fazendo uma pressão boa. Bom, e aqui ficou nossa tática. Sobrando só agora a mentalidade, que também é bem importante, tá? Mentalidade é uma coisa que dá pra você mexer bastante em jogo pós-jogo. Apesar de que é sempre bom você ter uma mentalidade pra ficar fixa, né? Pra ser a sua mentalidade principal. Uma mentalidade muito boa pra esse tipo de formação, pra esse tipo de jogo que eu tô propondo pra equipe, é a positiva. Porque com a positiva, eles vão jogar pra cima, só que não com aquela ansiedade do atacar. Eles vão trabalhar a bola, não vão ter pressa, vão ter paciência e ainda vão ter uma objetividade. Os zagueiros não vão ficar moscando com a bola. Essa é uma mentalidade boa em questão de consistência quando a gente tá jogando uma posse de bola aqui. Funciona muito bem equilibrada também, dependendo do jogo, tá? Se for um jogo mais difícil. E a cautelosa, eu acho que não funcionaria bem pra nossa equipe nesse campeonato, tá? Mas é sempre bom você dar uma lida, ver o que vai se adequar melhor à sua equipe. Mas é isso, a tática tá feita, né? Como a gente pode ver na análise, era o que eu tinha dito dos problemas ofensivos, né? Ó. Ninguém ocupa esse espaço. Mas por outro lado, o resto do campo a gente tá muito bem. Por exemplo, aqui a gente dificilmente vai tomar infiltrada de bola. Ó. Vê como tá bem verde essa área. Quer dizer que a gente tá ocupando muito bem esse espaço. Mas é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é porque tem que ser assim mesmo, tem que ser lento. Só assim você vai poder montar o melhor que você pode da sua equipe, certo? Muito obrigado, gente. Bom jogo pra vocês.